a fêmea, o bicho, a flor, criado para adorar o Criador. E se o Criador inventou a criatura, por favor, se do barro fez alguém com tanto amor para amar nosso Senhor. Você está acompanhando o programa Etc., que acontece aqui na TV Aparecida, todas as segundas-feiras, das 9 às 11 horas da noite. Ele é reapresentado na íntegra às 0 hora de quinta-feira, ou outro jeito de falar, à meia-noite de quarta-feira. O programa vai à íntegra na TV Aparecida e nas nossas afiliadas e nas nossas retransmissoras. Por falar nisso, deixa eu mandar um abraço, antes que eu esqueça, para o pessoal de Ilhabela. Nós estivemos, Flávio e eu, durante a Semana Santa, o Tríduo Sacro, que é chamado quinta, sexta, sábado e o domingo, na Ilhabela. Não fomos fazer praia, não. Nós fomos trabalhar com as comunidades lá e fazer as celebrações da Semana Santa. E há muita gente que nos vê lá. E hoje estão vendo esse programa, sobretudo os padres, as irmãs, porque tem um pouco a ver com as dúvidas, né? E com o que leem a esse respeito. Então, um abraço ao pessoal de lá, muito obrigado pela acolhida. E você de casa, continue ligado conosco através do e-mail etc@tvaparecida.com.br. Nós temos mais livros, né? Nós vimos um livro que era a história da... Uma breve história da Terra. Breve história da Terra. Ô, Márcia, fala dos outros dois livros, Fé e Razão. Fé, Razão e História da Terra. Esse livro foi escrito por um cientista norte-americano, Dr. Leonard Brand, que é doutor em paleontologia, e ele tem 3 partes do livro. Ele tem uma primeira parte sobre a natureza da ciência, a segunda parte ele fala um pouco sobre evolução, biologia, criação, e a terceira parte sobre geologia, evolução e criação. E ele tenta consertar alguns erros que são colocados dos dois lados do debate criação e evolução e coloca também alguns dos problemas da teoria da evolução e de uma forma bastante franca. E coloca também problemas da visão criacionista. Então, ele tenta ter uma visão mais ou menos neutra. Ele coloca as duas coisas. É um livro bastante interessante, um pouco menos breve que o do Naor, né? Porque são 350 páginas. Esse livro foi traduzido pelo nosso grupo, Núcleo de Estudo das Origens. Tá bom. Sobre o outro, nós no outro intervalo explicamos o outro livro que está lá, para assim também deixar o pessoal de casa curioso. Se você quer se candidatar a ganhar um desses livros, só dizer para a gente, tá? Que tem pessoas que estão estudando, têm interesse, e em cada programa nós distribuímos livros, aliás, que os nossos convidados mesmos trazem. E fica interessante assim, né? Uma forma de tornar o livro mais conhecido e de levar as pessoas que gostam de ler a ter um material em casa. Nós já estamos na 78ª edição do programa Etc. Não sei quantos livros nós já esparramamos por aí, mas são muitos livros que nós distribuímos. O nosso papo agora seria mais especificamente sobre a criação, mas eu ainda estou com a história de como surgiu a vida, que o pessoal começa a perguntar. Eu gostaria de comentar alguma coisa, inclusive no finalzinho do bloco anterior eu queria realmente fazer um complemento. Quando se fala em certezas, né, baseado em evidências, né, a origem da vida por evolução não tem certeza, não tem evidências científicas. O raciocínio reducionista, se procura realmente pegar um corpo, um ser vivo, e tentar reduzi-lo em partes cada vez as suas componentes, e às vezes essas componentes tendo realmente um peso maior do que o todo. Isso é uma coisa estranha, mas é um raciocínio que pode ser utilizado em ciência muitas vezes. Aí chega realmente nos elementos, nos compostos básicos, né? A partir realmente de um ser completo. O que é estranho é que a partir desses elementos básicos, a síntese ocorre naturalmente. Eu faço o raciocínio reducionista, humanamente falando, e a síntese ocorreu sozinha. Quais são as evidências daquele mundo pré-biótico que se fala, havia aqueles gases? Que evidências científicas? Não tem evidências científicas. Então, então não existe evidências. Você coloca objeções ao evolucionismo. Sim, a certeza que existe é uma certeza baseada na filosofia, no naturalismo metafísico, ou seja, eu tenho que admitir, ou seja, é um caminho necessário para o evolucionista, não tem saída. Quando ele vai realmente lá atrás, ele não tem os dados, então ele tem que procurar um outro tipo de conhecimento, e é um naturalismo. Então, as afirmações, o embasamento é filosófico, não científico.
Mário, você pensa diferente. Eu penso bem diferente. Na verdade, o fato de não haver observação direta não quer dizer que não se possa haver especulações científicas sobre como uma coisa aconteceu. Se a gente olhar a diversidade da vida hoje, a gente vai ver que existem seres mais complexos, menos complexos, e que, se você fizer uma árvore de relacionamento, ou seja, de parentesco entre todos esses seres vivos, você vai ver que os menos complexos estão mais para a base e os mais complexos vão chegando para a ponta, com muitas irregularidades pelo meio do caminho, mas é mais ou menos assim. Se você olha a escala geológica, você vê a mesma coisa. Você vê que os primeiros vestígios de vida são de seres muito simples, e gradualmente os seres mais complexos vão aparecendo. Ou seja, são duas linhas independentes de evidência que parecem bater. Agora, como é a origem da vida? Ninguém tem como saber isso. Isso foi um evento que aconteceu bilhões de anos atrás. Na verdade, os primeiros sinais de vida são pouco depois da Terra aparecer. Assim que a Terra começa a esfriar, aparecem os primeiros sinais de vida. Depois fica um tempão sem aparentemente acontecer nada, e de repente você tem uma explosão grande de seres multicelulares, ou seja, seres grandes, que deixam um registro fóssil mais fácil de serem encontrados. O que aconteceu nesse bilhão de anos que aparentemente não aconteceu nada? Essas coisas a nível molecular estavam evoluindo, essas coisas muito pequenas que evidentemente não deixam um registro direto de observação. Provavelmente. Como eu falei, a gente não pode ter certeza sobre certas coisas. A gente tem um modelo. Se esse modelo ele é considerado científico pela simples razão de que ele é potencialmente testável. Você pode pegar mais dados e ver se ele combate com aquilo ou não. Se ele concordar com novos dados, ótimo. Se ele não concordar, ele está errado. Agora, se não concorda com isso, tem que ter outro. Qual é o outro? O outro é que pode ter havido uma criação especial dessas primeiras moléculas que constituíram vida, o que a gente chama de vida. Pode ser. Qual a evidência para isso? Existe evidência para que tenha havido uma criatura mais complexa que tenha montado essas coisas? Não, não existe. O fato é, a vida existe e existem algumas evidências de que ela tem evoluído no sentido de uma maior complexidade, que existe uma história. Bem, existe um modelo que é o modelo evolutivo que tenta explicar isso. Qual é o modelo alternativo? É um modelo de criação. Se existe uma criatura complexa o suficiente para ter montado a vida como nós conhecemos, nós temos primeiro que ter uma evidência de que essa criatura existiu e segundo, de como essa criatura veio a existir. Ela também é parte do mundo, então. Se existe isso, ela tem que ser estudada. Aí a gente tem o problema realmente das origens, né? O começo ninguém explica. Então, se você aceita que Deus criou, realmente você tem que aceitar isso por fé, porque primeiro você não consegue provar que Deus existe, não há como provar isso, né? Não existe também. E também que não existe, né? Mas realmente, você tem que aceitar isso daí pela fé. Então, o início ninguém explica. Nem a origem de Deus, nem a origem da vida. Mas, voltando ao que o Mário falou, que eu acho interessante, é que, realmente, pela teoria da evolução, os primeiros seres vivos surgiram há cerca de 3 bilhões e meio de anos. E eram algo bastante simples, cianobactérias, que são chamadas. E depois, por muitos bilhões de anos, por muitos milhões de anos, aparentemente nada aconteceu. Quando mais ou menos 570 milhões de anos, de acordo com a datação radiométrica, surge uma explosão de vida, que é chamada de explosão cambriana. E isso realmente tem sido um problema para ser explicado pela teoria da evolução. Porque, de uma forma muito abrupta, muito repentina, um grande número de grupos, de filos de organismos diferentes, completamente diferentes, como equinodermas, moluscos, quinidários, águas-vivas, para a gente explicar de uma forma mais simples, seres bastante complexos aparecem já diferenciados uns dos outros. Tá? Então, realmente, isso é um problema, tem sido um problema para a teoria da evolução explicar. E com isso eu não quero dizer, como o Mário bem colocou, a ciência está sempre tentando explicar as coisas. Existem experimentos para tentar explicar a origem da vida, né? Mas até hoje não se conseguiu explicar coisas como a origem da vida, coisas como a explosão cambriana e algumas outras. Eu queria entrar um pouco aqui. É claro, não podemos colocar uma criatura que tenha organizado essa vida inicial. Não concordo também com a senhora, porque eu acho que a partir de um raciocínio lógico é possível chegar a uma certeza racional da existência de Deus. Dê o nome que tiver, mas de um princípio não principiado e que seja explicação. Ou seja, um princípio que não precise de justificativa para a sua existência.
desenvolver isso iria longe demais, mas eu queria deixar só, não para contradizer, mas só para marcar a outra posição. Flávio, eu entendo a sua posição, mas a minha postura um pouco, digamos, até bruta sobre o assunto, é porque ela foi colocada em termos científicos. Certo. Se alguma coisa fez algo, essa coisa é um objeto de estudo. Então eu também posso estudar ela como estudo qualquer outra coisa. Dentro da Já que é colocado nesses termos, eu não tenho opção, exceto usar os meus métodos. Não, dentro da perspectiva da ciência, é isso mesmo. Eu tenho, dentro da ciência, de ficar trabalhando com causas materiais e não há dúvida. Que foi a distinção. Até onde eu puder. Que foi a distinção inicial que nós tínhamos falado, tá certo? Depende do campo que eu estou falando, né? A orientação. Quando você falou que não dá para provar Deus, eu tive um trimelique aqui, sabe por quê? A gente estuda. Não dá mesmo, não. E eu estudei, mas eu estudei a mesma escola que o Flávio estudou. Aliás, foi meu professor, mas de teologia. E a gente aprendia lá as 5 maneiras de provar a existência de Deus, que é a forma de Tomás de Aquino. Então provar. não é prova para mim é prova científica, né? Então. Mas o científico também, até certo ponto, nós acabamos de ver aqui que o científico não dá certeza absoluta. Então a gente volta a quase um niquilismo. Nós não temos como dizer de nós com certeza quase nada. Né? Mas o Tomás de Aquino tem lá as formas dele que é a ordem do mundo, por exemplo. Você pôs a ordem no mundo? Você pôs, mas ninguém pôs. Tem quem que pôs a ordem no mundo? Ele vai dizer, não, a coisa se ajeitou por si. Né? Então não sei, então nós achamos muito mais simples dizer, não, alguém pôs ordem nesse negócio. Vamos chamar esse sujeito de Deus? Vamos chamar de Deus. Tá certo? E quem pôs ordem nesse alguém? Mas é aí que tá. Mas é o primeiro motor que... O Flávio acabou de fazer o raciocínio ali, né? Agora, isso você aceita, né? O primeiro motor que é Deus. Aceita. É preciso um primeiro motor ou não? Com certeza. Nem que ele seja Deus. E ele pode ser feito por alguém? Na minha visão, não. Deus não foi feito por ninguém. Sim. Mas isso é uma questão de você aceitar. Mas é isso que nós chamamos de Deus, tá certo? Então, pode ser aquilo conceitual que nós chamamos de Deus. Eu não quero complicar, mas sem certeza racional, não existe certeza de fé, mas apenas fideísmo. Não vamos entrar por aí, porque a coisa... Eu acho interessante esse raciocínio de colocar realmente Deus na discussão, porque eu vejo que parece que existe uma tendência latente na mente humana de lidar com uma coisa superior. Eu vejo isso até entre ateus e agnósticos. Por exemplo, Darwin chegou no fim da vida como agnóstico, ele mesmo se declara como agnóstico. A definição de seleção natural de Darwin, um poder sem limites, agindo silenciosamente na natureza, transformando seres mais simples, mais complexos. Seleção natural não é isso, ele está divinizando a natureza. Aí chega um ultradarwinista do século XXI, Richard Dawkins, né? Ele também diviniza, ele chama a seleção natural de seleção cumulativa ou relojoeiro. Então não adianta alguma coisa extraordinária, ou a natureza tem uma capacidade extraordinária muito superior à mente humana, ou existe um Deus. Mas na rua são só recursos de linguagem, né? Na verdade, o relojoeiro cego para ele é uma metáfora que ele está usando para um processo que é um processo natural e algorítmico de geração de toda forma, as coisas têm que se organizar, né? E isso, coisas se organizando é mais ou menos o contrário do que a gente imagina. A gente vê que é mais fácil as coisas se desorganizarem do que se organizarem. Exatamente. E quando você fala de evolução, você fala de coisas de alguma forma se organizando, né? Sim. Inclusive a seleção natural ela ajuda a manter os organismos, mesmo que nada mude. Porque é só você pensar na quantidade de prole que morre. É simplesmente enorme o número para todos os animais e vegetais. O número dos que chegam à maturidade é muito pequeno, né? Desses todos que morreram no meio do caminho, claro, muitos são por fatores aleatórios que não tem nada a ver com eles. Mas, de um modo geral, muitos aí dentro morreram simplesmente porque eles não mantinham aquele sistema que permitia a eles continuar vivos e se reproduzir. A seleção natural, ao contrário do que muita gente pensa, ela também é estabilizadora. Ela também mantém os sistemas biológicos no mesmo nível de complexidade. Realmente, se você não tem seleção, rapidamente os sistemas tendem a se degenerar. É alguma organização.